Muito bem. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Deus, nós te pedimos sua bênção para esse momento e obrigado por o Senhor ter preservado a tua palavra escrita, a Bíblia, para nos guiar até o Senhor. O mundo religioso tem perturbado a tua palavra de uma maneira e nos deixa confuso. Mas essas a ti e ainda tenha eles e mantenha a fidelidade ao ensino da Escritura. Nos ajude a deixar o mundo religioso e ouvir somente o Senhor através das Escrituras sagradas. Pedimos a sua bênção para esse momento em nome de Jesus. Amém. Ok, seja bem-vindo a todos. Essa lição, como eu falei, eu tenho aí Beto. Então, Beto, como eu já tinha avisado, a aula devido à divisão religiosa, eu estou chamando de devido respeito à palavra de Deus. Bem-vindo, Paulo, Antônio, Beto, e tem aí um IBO, e eu já me esqueci quem é esta pessoa. Ok. Vamos em frente, então. IBO e IBS, professor, a partir da Beira. Ah, ok. Meu nome é Bian Paulino. Ok. Muito Tá bem. certo. Deixa eu... Olha só. Quem irá nos libertar do nosso pecado é Jesus Cristo, através de sua palavra. E não palavra de homem. Então, quem vai nos libertar do nosso pecado, quem vai nos dar salvação, é Jesus Cristo, através de sua palavra, e não através de palavra de homem. Em Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 31, está escrito: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se você permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Um grupo de judeus passou a crer em Jesus. Jesus chegou para eles e falou: se vocês permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meu discípulo, aí você conhece a verdade e a verdade vai libertar. Se você permanecer firme, você conhece a verdade. E essa verdade que você conhece vai libertar. Mas para isto, você precisa permanecer firme nas minhas palavras. Quem falou isso foi Jesus. Pois bem, ele não está dizendo e você tem que permanecer firme nas palavras de professor, de padre, de pastor ou de quem quer que seja. Jesus está dizendo e nós precisamos permanecer firmes nas palavras dele. E a verdade a qual nós estamos permanecendo firmes, a qual é a palavra de Deus, vai nos libertar. E nós, né? Então, lendo esse versículo ao contrário, como ficaria? Está vendo? Disse Jesus aos judeus que havia ido nele: se vocês não permanecer firmes nas minhas palavras, vocês não conhecem a verdade e a verdade não vai lhe libertar. As palavras de Jesus não é tudo que você ouve
e tem o nome de Jesus. Mas é tudo aquilo e está de acordo com o que Jesus falou. De acordo com o que os apóstolos falaram. Se tem alguma coisa, algum ensinamento, e não está de acordo com o que os apóstolos falaram, então isso não é a palavra de Jesus e, nesse caso, não vai ser libertado, né? E conhecerei a verdade libertará. Libertará de quê? Do castigo eterno. Está falando aí da condenação. Se não permanecer firme no ensinamento de Jesus, não será liberto. Liberdade aí tem a ver com salvação. Não libertar tem a ver com a condenação. Então, visto que isso está escrito, eu tenho o dever e a obrigação de examinar tudo que eu estou ouvindo sobre Deus, não importa quem esteja falando, para ver se está falando de fato a verdade. Porque quem vai nos libertar é a palavra de Jesus, não é a palavra que o professor fala sobre Deus. Não é quem vai nos libertar, não é o que pastor fala sobre Deus. E vai nos libertar é o que Jesus falou. Por isso, isto nos obriga a examinar tudo que nós ouvimos sobre Deus, inclusive nesta aula. Ok? Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, para comentário. Olha só, mas olha só, estou voltando aqui. Se você, mas isso também é necessário ou não você prestar atenção nisso, a depender do seu objetivo. Porque você é cristão, crente, evangélico, como você quiser chamar. Porque você está na igreja e você busca na igreja. Ok, eu estou na igreja porque minha esposa é de lá. E eu quero acompanhar ela. Eu estou na igreja porque o esposo é de lá e ela é acompanhar ele. Eu estou na igreja porque meu filho, minha filha é de lá e eu quero acompanhar. Eu estou na igreja porque eu gosto das pessoas de lá, são gente boa. Se este é seu objetivo, você não deveria nem estar aí, ou nem precisaria estar estudando a Bíblia. Tanto faz. O que falar sobre Deus, tá bom, se este é o seu objetivo. Mas se você é ser liberto dos seus pecados e alcançar a salvação, aí para aí. Não é coisa que serve. Aí eu preciso ouvir, examinar a palavra de Deus para ver se as coisas é de fato assim. Disse Jesus, Deus que havia ido nele, se você permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente será o meu discípulo, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo 32 está na boca de todo mundo. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Está na boca de todo mundo aí, né? Nem sabe o que significa, mas cita a passagem de Os Salteados. Ok, vamos feito. Jogando conforme as regras. Eu não sei se você entende de futebol, né? Não sei se você entende de futebol, mas olha só, jogando conforme as regras. Vamos ver. Olha só, a FIFA é a organizadora, é a autoridade no que diz respeito a futebol. A FIFA fez uma regra, fez uma doutrina, fez um ensinamento para reger o futebol. É parte do mundo onde tem pessoas e bola, segue a orientação, as regras, os ensinamentos da FIFA e é a autoridade. Se um time, um esporte clube,
não obedecer às regras da FIFA será severamente punido. E você vê, por exemplo, veja isso aqui. Eu vou. Deixa eu ver. Olha só. A organizadora do futebol, a FIFA. Copa do Mundo. Seleção do mundo todo se junta para jogar uma partida de futebol. E aí, o Brasil vai jogar com a Alemanha e coloca um juiz dos Estados Unidos. O juiz dos Estados Unidos não fala a língua do alemão e nem fala a língua do brasileiro. O time brasileiro não fala a língua do alemão e nem fala a língua do juiz e é americano. Ou seja, ninguém fala a língua de ninguém. Como vai jogar uma partida de futebol se ninguém entende ninguém? Deveria virar uma bagunça, mas não vira. Por que não vira? Porque eles não precisam se comunicar. O que eles precisam é ficar bem ciente da orientação, das regras, da doutrina, do ensinamento sobre futebol dado pela autoridade maior, e é a FIFA. Quando o time seleção brasileira vai fazer um gol e o time alemão, para o Brasil não fazer um gol, derruba ele dentro da área, eles não precisam se comunicar, nem jogador brasileiro, um alemão, e nem ambos um juiz. Já sabe e a lei diz: penalidade. Se pega a bola na mão, se dá um chute no outro, falta, né? Então, a autoridade falou e todos seguem. É por isso que as seleções do mundo todo jogam junto, um fala a língua do outro, mas, em geral, ninguém fala a língua de ninguém. E não há nenhuma confusão com isso, porque sabe muito bem o que a autoridade, a FIFA, falou sobre ele lá. Falta, pênalti, mão, né? Sabe disso, né? E então, olha só, a FIFA fez uma lição, uma regra, uma doutrina, um ensinamento sobre futebol, a organizadora. E até os meninozinhos aí na rua, os molequinhos na rua, quando está jogando bola, eles seguem a doutrina da FIFA. Quando o pé, a mamão, é falta, você me derrubou e é falta. Ensinou isso para ele. A FIFA e é a autoridade no futebol. No mundo todo, país diferente, cultura diferente, povo diferente, mas o ensinamento sobre futebol é um só. Porque a FIFA não tem uma regra, uma lei, uma doutrina sobre futebol diferente para a da seleção. É uma só para todos. É tanto que eu quero botar o meu filho na escola de futebol. Você também quer botar o seu filho na escola de futebol. Mas você tem dinheiro, tem condições, e você manda o seu filho estudar sobre futebol nos Estados Unidos. Eu não tenho dinheiro, boto meu filho para estudar ali na esquina, de graça. O menino vai sentar no chão para estudar sobre futebol. Seu filho vai para um país do primeiro mundo, uma sala climatizada, poltrona confortável, onde ele vai sentar e vai aprender sobre futebol. Quando meu filho se formar ali na esquina e o seu filho também se formar sobre futebol lá no país do primeiro mundo,
E o meu filho sabe sobre futebol, o seu vai saber. Porque ambos vai se basear no ensinamento da FIFA. Ok? Então, os brasileiros falam sobre futebol, a mesma coisa que os argentinos falam. Os argentinos falam sobre futebol, a mesma coisa, e os italianos falam. Os italianos falam sobre futebol, a mesma coisa que os japoneses falam. Por quê? Porque eles seguem a doutrina da FIFA e é a mesma para todos, certo? Agora, quem é o organizador das igrejas? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, a exemplo da FIFA, Jesus também não tem uma doutrina, uma regra, um ensinamento diferente para cada igreja. É um ensinamento só para todos. Eu estou aqui com uma Bíblia na mão, e você provavelmente está também com a Bíblia aí. E a minha Bíblia diz aí, a sua diz. Talvez tradução diferente, uma linguagem de hoje, outra versão internacional, outra revista atualizada, outra revista corrigida. Uma está no idioma inglês, outra está no português, outra está no italiano. Mas e a Bíblia diz? Dizem todas a mesma coisa. Pois bem, agora, os católicos ensinam a mesma coisa e os testemunhos de Jeová? Os testemunhos de Jeová ensinam a mesma coisa e os batistas? Os batistas ensinam a mesma coisa sobre Deus e os Assembleias de Deus? A Assembleia de Deus ensina a mesma coisa sobre Deus e a Igreja Adventista? A Adventista ensina a mesma coisa. Está vendo? Ou seja, ninguém ensina igual a ninguém. Ao contrário do futebol, pergunta aos brasileiros como é derrubar um dentro da área E, ele vai dizer. Pergunta os argentinos, derrubar um dentro da área E. Ele vai falar a mesma coisa. Pergunta o italiano, é parte do mundo, do universo, derrubar um dentro da área E. Todo mundo vai dizer penalidade. Por quê? Porque a autoridade maior, a FIFA, ela decidiu e isto é pênalti e todo o planeta deve seguir as instruções da FIFA. Jesus também tem um ensinamento para todo mundo. Como eu falei, a minha Bíblia tem a mesma coisa que a sua tem. Né? A minha Bíblia fala sobre batismo, a sua fala a mesma coisa. A minha Bíblia fala sobre adoração a Deus, a sua fala a mesma coisa. E por quê? Ao contrário do futebol, os católicos ensinam diferente dos testemunhos de Jeová, e ensina diferente dos batistas, e ensina diferente dos assembleias, ensina diferente dos adventistas, e assim vai. Cada um ensinando uma coisa diferente. Mas todos vão dizer e ensina a verdade. Está ensinando somente o que a Bíblia diz. Como está ensinando o que a Bíblia diz, se cada um ensina uma coisa diferente? Afinal de contas, quantas verdades Deus tem? Então, não precisa fazer teologia para descobrir que esta igreja está desrespeitando a palavra de Deus. Ok, eles têm salvação ou eles têm perdição? Não sei. Deus me deu o dom de ser um professor, não de ser um juiz. Por isso eu não sei se ele tem salvação ou perdição. Mas uma coisa eu sei, está desrespeitando a palavra de Deus. Isso eu sei. Ok? Então, eles, o pessoal do futebol, está respeitando a autoridade maior, a FIFA. Eles, as igrejas, está desrespeitando
a autoridade maior, e é Jesus. Não precisa fazer teologia para descobrir isto é um desrespeito à palavra de Deus, está tudo errado. Ok? O que eu preciso descobrir é: será que eu estou no meio deste universo de desrespeito à palavra de Deus? Eu vou examinar. Se eu descobrir e eu estou no meio deste universo de desrespeito à palavra de Deus, eu vou pensar duas vezes e vou procurar saber o que eu faço para sair disso. Eu quero respeitar a palavra de Deus. Então, parece que os pessoal da igreja precisa aprender com os pessoal do futebol o que é respeitar a autoridade. Deveria ser o contrário. Isso é para vergonha dos que diz crente, dos que diz cristão. Era para os pessoal do futebol aprender os pessoal da igreja o que é respeitar a autoridade. Mas você vê este respeito lá no futebol. Na igreja você não vê esse respeito. Então, infelizmente, para nossa vergonha, os que se diz crente precisa aprender 11 Edo, o que é respeitar a autoridade. Ok. Vamos em frente, então. A única maneira de não morrermos eternamente, isto é, ter salvação, é obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Esta é a única maneira. Olha, e Jesus falou em João 8:31. Asseguro-lhe que, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Eu garanto a você, e se você guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Interessante, né? Olha só. Olha o que é guardar as palavras de Jesus. Uma coisa que nós notamos em Deus é que ele não dá detalhes. Eu garanto a você, se você guardar a minha palavra, não verá morte. Não dá detalhe. Não é que nem o pai e a mãe que sai e deixa a criança em casa, mas tem medo de ficar sozinho. Filho, não mexe na faca, não mexe no álcool, não mexe no fogo. Ah, mãe, eu não devo mexer na faca. Aí a mãe dá toda a explicação. Eu não devo mexer no álcool. A mãe dá toda a explicação. Jesus não dá essa explicação, esses detalhes. Ele fala, não faça isso, e pronto, ele se cala. Então, cada um de nós descobriu e é. Guardar as minhas palavras, jamais verá morte. O que é guardar a minha palavra? Sem inventar. Guardar as palavras tem a ver com obedecer o que Jesus falou, sem acrescentar e sem diminuir. Guardar a palavra não é pegar a Bíblia e botar no guarda-roupa bem guardadinho. Não é isso, não. Guardar é obedecer o que Jesus falou. Se obedece, se em vez de obedecer o que Jesus falou, está obedecendo o que o pastor falou, o que o professor falou, pode não estar guardando a palavra. Ok, vamos em frente. Olha, Deus exige do homem respeito para com a sua palavra. Se tem uma coisa que Deus exige, é respeito à sua palavra. Pode falar, Beto? Sim, boa noite, professor. Boa. Sim, desculpa, professor, tenho uma pergunta. É que o professor é capaz de dizer que para eu poder ser salvo, tenho que obedecer a palavra de Jesus. Então, mas esta palavra de Jesus, eu estou a pensar que está lá o homem a mandar esta palavra de Jesus. Então, a pôr suas regras. Para eu saber diferenciar a palavra de Jesus e a palavra do homem, o que eu faço? Porque lá, a palavra de Jesus, está lá o homem a comandar. Então, o que eu faço
para que eu não sigo essas regras do homem. Ok, ok. E então, tem que fazer igual os bereanos. Os bereanos examinava tudo ele ouvia sobre Deus. Examinava nas escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Você tem uma vasilha, você compra a ola, né? Aí você destampa a ola, aí você pega esse tatinho assim de sal e abre a ola e despeja lá. Pouquinho assim de sal. Aquilo ali deixou de ser Coca-Cola, porque na forma original da Coca-Cola não tem aquela substância. Você adulterou a fórmula, ok? Então, isso é dizer o quê? Isso é dizer, se alguém acrescenta ou tira uma coisa, já não é mais a palavra de Deus, é palavra de homem. Isso é dizer que não tem ou perde as bênçãos prometidas para quem obedece à palavra de Deus, porque adulterou a palavra. Então, a única maneira de você ter certeza e estar ouvindo a palavra de Deus é examinar as escrituras para ver se as coisas é de fato assim. Ok? Daqui a pouco vamos abrir para mais comentário e pergunta. Então, se tem uma coisa que Deus não vai deixar passar, é desrespeito à palavra dele. Ele não vai deixar passar. A diferença de hoje para o último dia, ou a diferença de hoje para o passado, e no passado, ele desobedecia a Deus, ele obrava na hora. E hoje a pessoa desobedece a Deus e aparentemente está tudo em paz. Nada aconteceu. Aí nós temos uma falsa sensação de achar que Deus está gostando. Mas não está. Ele deixou tudo para resolver no último dia. Isso é bom porque eu tenho tempo de me arrepender. Mas se tem uma coisa e Deus não vai deixar passar, é desrespeito à palavra dele. Porque ele é soberano. Então, vai lá. Deus exige do homem respeito para uma sua palavra. Gênesis capítulo 19 e versículo 17. Assim eu os tiraram da cidade, um deles disse a Jó: fuja por amor à vida. Não lhe pare, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Não dá detalhes. Saia daí, vá embora e não olhe para trás. Ah, senhor, por que não devo olhar para trás? Ele não dá detalhes. Vá e pronto. Cada um obedecer. E aí veja o que aconteceu, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Mas, ou seja, morreu, né? Qual é o problema em olhar para trás? Deus falou, eu preciso obedecer. Respeitar a palavra de Deus é isto. Obedecer o que Jesus falou. E o que Jesus falou está escrito, né? Então, está falando sobre Sodoma e Gomorra, né? Os anjos chegou lá e falou: essa família vai embora e não olhe para trás. E Deus ia destruir a cidade. E não olhe para trás. A mulher olhou para trás. Não difamou ninguém, não machucou ninguém, não deu prejuízo a ninguém. Mas foi o que Deus falou: não olhe. Olhou e foi punido. No ato, né? Lembra disso, no ato. Então, olha só, mais uma vez, Evangelho de João 8, versículo 51. Asseguro-lhe, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Também não dá detalhes. Né? Também não dá detalhes. Guardar as minhas palavras. Né? Ok. Veja outro exemplo em Êxodo 30. Diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: junte a seguinte essência: bálsamo, ônica, albono e incenso puro.
todos em quantidade iguais, e faça um incenso de mistura aromático, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Boa parte dele até virar pó. E coloque-o diante da tauba da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-nos santo. Considere sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer o incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Esta foi a ordem de Deus para eles. Olha só, quem fizer para usufruir será eliminado. Em Apocalipse fala, nada acrescente, nada tire. Também fala lá, se acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra, será eliminado. Só que essa palavra eliminado não aparece, né? A palavra que aparece lá é outra, né? Mas é isso mesmo que está falando. Será eliminado. Depois nós vamos olhar lá em Apocalipse. Ok, mas Deus deu aí uma receita e ele deu a substância bálsamo, ônica, albano e sal, né? Aí deu, moa a parte dele e tal, e traz aí ema, e traz aí para ema aí, porque Deus vai usufruir essa fumaça aí. Eles anotaram a receita e Deus deu, e veremos o que aconteceu. Ok. Olha só. Lá em Levítico, fala assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acrescentaram fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Eles fizeram. Eles fez tudo e Deus mandou, mas ele acrescentou uma substância e Deus não havia autorizado. Com certeza não foi por maldade, muito pelo contrário. É possível, a Bíblia não fala, mas é possível ele acrescentou uma substância e Deus não mandou. Botando essa substância, o cheiro melhora. Deus vai gostar. Ou ele levou lá. Quem diz e Deus vai gostar ou não é ele, não é você que tem que dizer. Hoje está acontecendo nas igrejas é isso. Assim fica melhor, assim fica melhor. Vamos fazer isso fica melhor. Vamos fazer isso fica melhor. É Deus que tem que dizer isso, não eu e nem você. Vamos parar com isso. Eles acrescentaram coisa achando que Deus ia gostar. Levou lá. Olha só. Sem que tivesse sido autorizado. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu ali mesmo. Perante o Senhor, eles morreram. Porque fizeram coisa e Deus não autorizou. Deus mandou fazer isto? Mas eu achei que fica melhor. Não tem que achar nada. Deus é soberano. Deus falou, obedeça. Tá vendo? Então, tem muitas coisas na igreja e Deus não autorizou. Eu estou achando e assim é melhor. Aí eu estou negando a soberania de Deus. Se é para agradar e adorar a Deus, deixa ele dizer como é ele é ser adorado. Não é como eu acho e devo fazer. Então, o que se faz na igreja hoje é cada um fazendo o que acha e deve ser feito. E acha que está agradando a Deus. Não está acontecendo nada. Não vai sair fogo do altar e vai consumir ninguém. Não vai morrer ali perante o Senhor.
Aí eu tenho uma falsa sensação de que Deus está gostando. Mas no último dia, nós vamos ver. E Deus não gostou nada disso. No último dia, nós vamos ver. Né? Então, é bom, enquanto se Deus punisse na hora, eu não teria chance. Olha só, a mulher de Ló não teve. Não, Senhor, me perdoe, eu não vou olhar mais, não. Não teve chance. Não teve chance. Queimou incenso, colocou coisa lá e Deus não autorizou, levou lá. Deus não gostou, desobedeceu a palavra dele. Não, Senhor, eu vou obedecer daqui para frente, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. Não teve chance. Hoje, por causa de Jesus Cristo, Deus está dando uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas todos desobedecem ao Senhor, vai ter a mesma punição. Ok, vamos em frente. Daqui a pouco vamos abrir para comentário. Ok, deixa eu... Bem, deixa eu... Veja este outro exemplo. Número. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão arreá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizer, morrerão. Não são estes os utensílios da tenda do encontro e os coatitas arrearão. Olha só, a ordem é não toque a sua mão nos objetos sagrados. Se é sagrado, esconda a sua mão. Acontecer, não toque, porque Deus ordenou para não tocar. Pronto, Deus não dá detalhes. Está vendo? Veja o que aconteceu. Veja isso. Lá em 1 Crônica, fala assim: quando chegaram à ilha de Idom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque o boi havia tropeçado. Olha só, se a ordem não põe a mão nos objetos sagrados, e um objeto sagrado é a arca da aliança. Depois você pode fazer um estudo separado sobre a arca da aliança e você vai ver qual era o objetivo e qual era a importância para eles da arca da aliança. Então, o carro de boi ia levando a arca da aliança. Ia ao lado do carro do boi, ia caminhando um homem chamado Uzá. O carro de boi tropeçou no buraco e a arca fez assim para cair. Uzá, para não deixar cair, e provavelmente a arca ia cair, ia se despedaçar todo, e a arca é muito importante para deixar ela se quebrar toda. Então, imagine o povo de Deus sem a arca da aliança. Era nem imaginar. Então, usar com toda a boa vontade, querendo proteger a arca para não se despedaçar. Ele fez quando o boi fez menção de cair no buraco e a arca tombou, ele pôs a mão para não deixar a sair. E a Bíblia diz, está vendo? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante do Senhor. E Deus falou, olha só, não, mas e aí eu tenho uma justificação, e aí esse pedaço todo, como nós vamos ficar sem arca? Ele fez isso por maldade? Eu vou desobedecer a Deus. Não, ele fez isso com uma boa intenção. Não deixar aí, proteger um objeto tão sagrado.
E Deus falou, não ponha a mão nos objetos sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele morreu ali mesmo, perante o Senhor. Esta ira de Deus que se acendeu contra Uzá, esta mesma ira está se acendendo contra muitos e não obedece ao Senhor de acordo com as Escrituras. A diferença é que Deus não está mais obrando no ato da desobediência. Mas não é dizer que vai passar batido. Deus vai cobrar. A ira do Senhor vai vir contra as pessoas. Um dia. Se não se arrepender. Está vendo? Vamos continuar. Olha só. Devemos obedecer a Deus segundo as suas determinações, sem tirar, sem acrescentar coisa alguma do que ele diz. Em Apocalipse, a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 18, diz assim, este eu aí é Deus, né? Eu, a todos aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer péssimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acha escrito neste livro. Ou seja, palavra diferente, mas a punição é a mesma para a mulher de Jó, para o Nadab e Abiú e para Uzá. A mesma punição. Acrescentar ou tirar. Então, o que eu devo fazer? Olha só. Satanás, sabendo que Deus exige respeito com a sua palavra, Satanás está usando a palavra de Deus de uma maneira distorcida para fazer as pessoas desobedecer a Deus, achando que está obedecendo, acrescentando e tirando coisa de tal maneira que as pessoas nem estão percebendo. Eu preciso ter cuidado com isso. Olha só. Declaro a todos os que ouvem, mais uma vez, Apocalipse, né? Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar uma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que está descrita neste livro. Vai ser punido. Está vendo? Então, essa sensação e não está acontecendo nada é falsa, né? É falsa. Deus não está gostando. A natureza respeita a palavra de Deus. Os demônios respeitam a palavra de Deus. E Marcos diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Está vendo? Estava lá a tempestade, os discípulos, Jesus dormindo, e o discípulo nervoso, jogando as coisas do barco fora, remando para chegar lá em terra, e nada estava funcionando. Senhor, socorre! Como sois tão tímido, homem de pequena fé? Aí Jesus falou para o mar, aquieta-se. E o mar e o vento fez grande silêncio. E aí alguém vai dizer, mas quem é este? E até o mar e o vento obedecem. É Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E merece obediência e respeito à sua palavra. Quando você não vive
quando nós não vivemos de acordo com os apóstolos falaram, nós estamos desrespeitando a palavra de Deus. E Deus vai obrar um dia esse desrespeito. Como devemos respeitar a palavra de Deus? Se afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não estamos em comunhão com Deus. Olha só, parece ser simples, mas é sério isso aqui. Se eu falo que sou cristão e eu não permaneço nos ensinos de Jesus, eu não estou em comunhão com Deus. Para mim, estar em comunhão com Deus, eu preciso estar obedecendo o que Jesus falou. No último dia, Jesus não vai salvar ninguém e não esteja em comunhão com Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, para ser salvo, precisamos estarmos em comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus é dizer, obedecendo, ele falou. Nada mais e nada menos. Isso vale a vida eterna ou a perdição eterna. Está vendo? João, segundo João, né? Versículo 9. Fala. Toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Olha só, vou repetir. Toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece nos ensinos tem o Pai e tem o Filho. Olha só. Quem não permanece. Então, para você perceber que aquele grupo não... Olha só. Porque todos falam o nome de Deus. E até são fervorosos. Falam com muita eloquência, com muita sabedoria, com palavras difíceis. Olhando a olho nu, tem Deus. Mas a Bíblia diz, e nós vimos aí, vou voltar aqui, toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Para você saber que aquele grupo não tem Deus, e aquele grupo não está permanecendo no estilo de Jesus, você tem que entrar na Bíblia. Como nós estamos fazendo aqui agora? Examinando a Escritura, e olhando assim a olho nu, eles têm Deus, são fervorosos. Né? Mas a Bíblia diz, é clara, toda ele e não permanece, mas vai além, a Bíblia fala, não tem Deus. Agora a pergunta, se não tem Deus, tem quem? Olhando assim, eles têm Deus, e com muito fervor. Mas a Bíblia diz, não tem Deus. Se não tem Deus, tem quem? Uma boa pergunta. Tem Deus nos lábios, mas verdadeiramente não tem Deus. Se não tem Deus, tem quem? Se não tem Deus, não quero nem saber quem tem. Se não tem Deus, já basta. Né? Ok. Vamos em frente. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Quantas você já ouviu falar? Por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus. Uma. Esse do Reino de Deus, esse D aí está errado, né? Deveria ser o Deus maiúsculo. Igreja Batista. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Assembleia de Deus. Igreja Católica. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Igreja Brasil para Cristo. Igreja Cristã do Brasil. Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí você vai, igreja. Se você contar, você vai chegar a... eu não sei quantas, mas mais de 400 mil diferentes. Por exemplo, Universal 1, Batista 2, Adventista 3, Assembleia de Deus 4, Católico 5. Se você for contar, você vai chegar a mais de 400 mil. A pergunta é, há diferença nos ensinos,
nos seus ensinamentos? Há, com certeza, né? Há. Quais? Né? Se você for estudar esse mundaréu aí, escolha 10 e vai estudar com ela sobre, por exemplo, batismo. Vai. Aí você pega a sua Bíblia e vai na primeira. Pastor, eu vim aqui, eu quero que o senhor use esta minha Bíblia e me ensine sobre batismo. Ele vai pegar a sua Bíblia e vai te ensinar sobre batismo. Ou é outro assunto. Você anota tudo ele falar. Aí você vai na segunda. Pastor, eu quero que o senhor me ensine sobre este assunto e o senhor usa esta Bíblia aí. Ele vai pegar a sua Bíblia e vai te ensinar. Aí você vai na terceira, na quarta, na quinta, até 10. Anota tudo. Quando chegar em casa, você vai examinar o que eles falaram. Você vai perceber e tem 10 pareceres diferentes sobre o mesmo assunto. Mas eles usou a mesma Bíblia, a sua Bíblia. Como pode ser isto? Isso não é desrespeito à palavra de Deus? Como pode ser? Ele usou a mesma Bíblia, o mesmo assunto. 10 assuntos, 10 parecer diferentes sobre o mesmo assunto. Como eles conseguiram fazer isto? O que é isso para você? Isso é desrespeito à palavra de Deus. Mas todos os 10 vai dizer, nós ensinamos a verdade. Nós somos da verdade. Tudo que nós ensinamos é a verdade. Todos vai dizer isso. Mas usar a mesma Bíblia, o mesmo tema e 10 parecer diferente. De respeito à palavra de Deus. Está vendo? Eles têm salvação ou condenação? Não sei. Mas que está errado, isso está. Ok? Então, cada uma irá ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto. E isto usando a mesma Bíblia. Mas cada uma afirma ensinar somente a verdade. Nós ensinamos a verdade. E nós falamos é a pura verdade. É possível que todas estejam ensinando a verdade? Quantas verdades Deus tem? Uma verdade e meia? Deus tem uma verdade e meia. Quantas? É possível que uma só esteja ensinando a verdade, ou nenhuma. Ou nenhuma está ensinando a verdade, mas todas afirmam, nós ensinamos somente a verdade. Se estas igrejas têm seus ensinamentos totalmente diferentes uma da outra, e a Bíblia de todas tem o mesmo ensinamento, como pode todas ser a verdade? Elas 10, é possível que uma só esteja ensinando a verdade. Se uma só está ensinando a verdade, as 9 estão ensinando mentira. Visto que a Bíblia é a mesma, o tema foi o mesmo, e cada uma deu um parecer diferente, é possível que uma só esteja ensinando a verdade. Ou nenhuma esteja ensinando a verdade. E não pode, é 2 está ensinando a verdade. 3. Quantas verdades Deus tem? Só uma, né? E então, todas creem em Deus, todas creem na Bíblia, todas creem em Jesus, mas cada uma com sua doutrina e prática diferente. Como saber qual é a verdade? Uma coisa nós sabemos. Na Bíblia só tem uma verdade. Daqui a 2 minutos vou abrir para uma pergunta ou comentário. Olha só. Deus só tem uma verdade. Veja essa reta aí. Eu pergunto aos meus alunos quantos centímetros tem essa reta aí. Aí os alunos falam,
Você entende de metro, de centímetro, né? O tamanho, né? Ok. Uns vai dizer, tem 13. Outros vai dizer, tem 25. Outros diz 31, 18, 9. Ou seja, a reta, a meta, a reta é uma só. Nós temos 5 respostas diferentes. Então, todos eles acertaram. Não. Se é uma só, como isso aí pode ter o tamanho de 13 e, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 25? E, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 31? Não pode. Talvez um deles acertaram, ou talvez os dois estejam mentindo. E não pode 2, nem 3, nem todos estar falando a verdade. Acontece com as igrejas. Se a Bíblia é uma só, cada um ensina uma coisa diferente, uma doutrina diferente. É possível que neste meio tenha uma só ensinando a verdade, ou é possível que todas estejam errando. E não pode todas estar ensinando a verdade. Já que todos falam diferente e a Bíblia tem um só ensinamento. A resposta de todas é a verdade? Não, não é. Como saber qual é a verdade? Medindo, né? Dessa reta aí, você vai medir uma medida verdadeira para saber qual é a verdade. Então, a autoridade para dizer quantos centímetros tem é a trena. A trena é a autoridade e vai dizer quantos centímetros tem, para ver se alguém ensinou a verdade ou se todos mentiram. Pois é, vamos lá. Olha só. E a Universal do Reino de Deus ensina a mesma coisa e o Batista? Os batistas ensinam a mesma coisa e Adventista do sétimo dia? Os Adventistas ensinam a mesma coisa e os Assembleia? Os Assembleia ensinam a mesma coisa e os católicos? Os católicos ensinam a mesma coisa e a Pentecostal Deus é Amor? Os Pentecostais Deus é Amor ensinam a mesma coisa e a Estão no Brasil? Estão no Brasil ensina a mesma coisa e a Internacional essa de Deus? Não. Cada um ensina uma coisa diferente. Mas todas é a verdade. Não, não é. Como pode ser? Se a Bíblia é uma só, e a Bíblia fala na minha, a Bíblia fala na sua, fala na do mundo todo, e como cada uma tem uma doutrina diferente, olha para o futebol. Como saber quem está ensinando a verdade? Medindo uma medida verdadeira. A igreja que não está de acordo com a Bíblia, esta está desrespeitando a palavra de Deus. A igreja que não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. Então, vamos medir com a medida verdadeira. A autoridade para medir é a palavra de Deus, a Bíblia. Está vendo? Ok. Comentário, pergunta. Liga seu microfone. Professor, Pronto? eu estava observando aqui que na velha aliança a desobediência aos mandamentos morria. Hoje a consequência é mais séria. A morte é espiritual e que se ele não se arrepender se torna na morte eterna, né? Exatamente, exatamente. E tem uma coisa também, por exemplo, vamos imaginar aí, vai em frente e não olhe para trás. Falou, era a família. A mulher de Ló olhou para trás. Vamos imaginar que os outros iriam também olhar para trás. Mas quando viu ela olhar para trás e morrendo,
O que aconteceu? Eles passaram, a vontade de olhar para trás morreu. Morreu, né? Porque a morte dela foi exemplo para os outros também não olhar. Hoje, então, hoje a pessoa desobedece a Deus e você não vê isso acontecendo. Ah, a igreja, o pastor fulano caiu e matou 200 pessoas e estava lá dentro. Por que aconteceu isso? Porque o pastor ensinou coisa e Deus não mandou. Você não vê isto. O pastor ou o professor da escola da Bíblia ou o padre foi atropelado e morreu. Por quê? Porque ensinou, ultrapassou a doutrina. Você não vê isto. Aí eu tenho uma sensação e está tudo bem. Isso me encoraja a continuar ensinando errado. Só que no último dia, Deus vai obrar isso. Não vai dar mais tempo me arrepender. Como você falou, a punição era física e agora a punição é espiritual. Punição mais severa ainda. Muito bem. O que mais? Sim, boa noite. Boa noite. Sim, eu só quero comentar um pouco. Eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade que nos deu e pedirmos mais bênçãos para o professor Luizinho, por esses ensinamentos que está a nos dar, ensinamentos espirituais. É assim que podemos alcançar esta salvação enquanto estamos aprendendo mais coisas espirituais. Muito obrigado. E Amém. também, Deus é que abençoe a cada um de nós que voluntaria em querer saber mais das coisas mais espirituais. Muito obrigado. Amém. Amém. Mais alguma pergunta ou comentário? Vamos continuar. Olha só. Cada uma religião e igreja ensinando uma coisa diferente. Aí você está buscando a Deus de verdade. A verdade. Como eu vou saber qual da igreja é a verdade? Ah, já sei. Vou entrar em uma, vou ficar um tempo. Se eu perceber que não é verdade, eu vou sair. Passo para outra. Vou ficar um tempo. Se eu descobrir e não é verdade, vou sair. Vou entrar em outra. Não vai ser desse jeito. Tu vai morrer velho e não vai entrar em todas. Então, deixa eu explicar isso para você. Olha só. Benito, daqui a pouco eu vou você conversar. Olha só. Se você vai trabalhar no banco, você vai trabalhar, e você passou no concurso da Caixa Econômica, e você vai trabalhar lá no caixa. Lá você vai mexer com dinheiro, receber dinheiro, pagar dinheiro e tal, né? Ok. Você passou no concurso, mas antes de você começar a trabalhar, o banco vai pagar um curso para você. E o objetivo desse curso é para você conhecer a nota verdadeira. Você tem, como você vai mexer com dinheiro, você tem que conhecer bem a nota verdadeira. Para quando enxergar uma nota falsa, você, sem conhecer, aceita e você dá prejuízo para o banco ou para você mesmo. Então, para evitar um prejuízo, você, antes de começar a trabalhar, o banco vai pagar um curso para você fazer, para conhecer a nota. Se na sua cidade não tiver esse curso, o banco vai pagar toda a sua despesa para você ir para outra cidade para conhecer a nota. Uma coisa interessante é que durante esse curso, eu estou contando uma ilustração, né? Não sei nem se o banco faz isso. Ok. Uma coisa interessante é que durante o curso, você não vai ver uma nota verdadeira. Espera aí, mas como não vai ver? O objetivo não é conhecer a nota verdadeira? É. Mas durante o curso, você não vai conhecer... desculpe. Durante o curso, você não vai conhecer nenhuma nota falsa. O objetivo é você, quando enxergar uma nota falsa,
você não aceitar. E você, se você não conhece, você aceita uma nota falsa e dá prejuízo para você ou para o banco. Então, você vai fazer esse curso. Mas durante o curso, você não vai ver uma nota falsa. Ele não vai te mostrar um vídeo cheio de nota falsa, não vai mostrar uma revista cheia de nota falsa. Você não vai ver, você não vai mostrar uma nota verdade, uma nota falsa para você examinar ela. Quando ela nota chegar no banco, você rejeitar. Você não vai ver, em maneira nenhuma, a nota falsa. Mas você vai aprender tanto a identificar a nota falsa e quando a gente chegar lá na porta do banco com a nota falsa na mão, você já vai saber. Aquela nota é falsa. Mas como você vai identificar a nota falsa se durante o curso você não viu nenhuma nota falsa? Você não precisa ver a nota falsa. O que você precisa é conhecer a nota verdadeira. Pega uma nota de 100 ou de 200, examine ela. Examine cada detalhe da nota verdadeira. Aí passa para outra nota, para outra, e com isso você vai examinar todos os detalhes de todas as notas, a nota verdadeira. Quando chegar uma nota e não foi igual à nota verdadeira, é falsa. Então, no meio de tantas igrejas ensinando mentira, você pode saber qual é a verdade. Não conhecendo as mentiras, mas conhecendo a verdade. Você tem uma Bíblia. Conheça a nota verdadeira e aí não tiver de acordo com a nota verdadeira, é falsa. Como era... Olha, na Bíblia tem uma igreja. Os apóstolos frequentaram a igreja. Como era a adoração lá? Como era o louvor lá? Como era a oferta lá? Qual era o papel das mulheres lá? Então, aquela igreja e não estiver de acordo com a nota verdadeira, é falsa. É assim que você vai identificar. Conheça a verdade. Vamos em frente, então. Tem alguém que iria fazer uma pergunta? Benigno, você ainda quer fazer conversar? Parece que você iria falar uma coisa. Benigno, você está falando de onde? Você está de onde? Moçambique? Angola? Estou a falar de Moçambique. Você tem uma pergunta? Estou a falar de Moçambique, na província de Manica e localidade de Messica. Messica, muito bem. Tem uns amigos aí. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta, parece que o professor já me respondeu, era acerca sobre como descobrir que a igreja é falsa ou está pregando a mentira. Mas acabei ficando claro a partir da explicação do professor. Exatamente. Na Bíblia, os apóstolos frequentaram a igreja. Jesus comprou ele o seu próprio sangue. Então, como era a igreja lá? Como era o louvor? Qual era o papel dos homens? Qual era o papel da mulher? Como era a liderança? Como era a oferta? Como era tudo? Então, a igreja hoje, que não tiver igual a ela, é uma nota falsa. Entendeu? É uma nota falsa. Se quiser, vá, você vai. Você é livre, você tem livre-arbítrio. Mas o conselho é aceite somente a verdadeira. Como Deus vê a divergência entre os ensinamentos e prática cristã da atualidade? Como Deus está vendo tudo isso? Então, concluímos que tudo isto é divisão e não é aceitável. Deus não está aceitando isso. Tanto faz, muitas igrejas é boa, então quanto mais igreja é melhor. O importante é estar falando na palavra de Deus. Então você vai gostar do inferno.
Se o importante é ter a palavra de Deus, você vai adorar o inferno. Porque lá tem a palavra de Deus também. Só que não de acordo com a verdade. Né? Então, é um verso aí, como diz um ditado popular, um verso é para boi dormir. Né? Ok, vamos em frente. Então, tudo isto é divisão e não é aceitável. Ok, vamos em frente. Olha só, Efésios fala o quê? Um prisioneiro no Senhor, rogo-lhe e viva de maneira digna da vocação e receberam. Seja completamente humilde e dócil, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram salvos é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra, para o versículo 4, e fala: há um só corpo. Quantos corpos existe? Um só. Né? Um só corpo. Agora, a pergunta é: o que é corpo? Quando a Bíblia fala e há um só corpo, está falando e há um só o quê? Aí nós vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, e fala: pois o marido é o cabeça da mulher, como também isto é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Então, a Bíblia diz que existe um só corpo, não dois, não 1,5, não 3, não 400 mil, existe um só corpo. E a própria Bíblia vai dizer que o corpo é a igreja. Então, antes existe uma só. Mas não é isso que você vê aí. Uma na esquina, uma na outra e outra na outra lá. E agora, como descobrir, como desenrolar isto? Olha só. Isto é a cabeça do corpo. Olha só. Vamos mudar um pouco de assunto aqui. O Ministério da Fazenda realiza o comércio, né? Eu acho que é isso. Eu não entendo muito disso, mas eu acho que é o Ministério da Fazenda que organiza comércio, essas coisas. Na sua rua tem uma padaria, tem um supermercado e tem um salão de beleza. Uma padaria, supermercado e beleza, um salão de beleza. Aí você vai lá no Ministério da Fazenda e fala: ô Ministério da Fazenda, eu vim aqui, eu quero saber quantas casas comerciais tem na minha rua. Aí você dá o bairro, o CEP, ele vai mexer lá no computador e vai dizer: olha, lá tem uma padaria e tem um salão de beleza. Não, está errado. Você questiona. Olha aí de novo, ele mexe de novo. Aqui está dizendo que lá tem a padaria e tem um salão de beleza. Mas quando você vai na sua rua, você vê a padaria, vê o salão de beleza e vê o supermercado. Isso é dizer o quê? E o supermercado é o destino. O organizador do comércio não reconhece o supermercado. É o destino. Se você vai lá no céu, Senhor, eu vim aqui porque eu queria saber quantas igrejas o Senhor tem lá. Lá tem tantas igrejas, eu quero saber se todas são do Senhor, quantas delas são do Senhor. Jesus vai dizer o que para você? Só tem uma. Mas você vem aqui, você vê uma em cada esquina. Lá no céu, Jesus vai dizer só tem uma. Isso é dizer o quê? Tem muitas, mas Jesus só reconhece
uma como sendo dele. A pergunta é: qual é a igreja que Jesus reconhece como sendo sua? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Quem responder essa pergunta? Lê seu microfone. Paulo. Responda aí, Paulo. Qual é a igreja? A igreja de Cristo. Ele, Cristo. Mas, ei, Ou a igreja de Deus, a igreja da Bíblia. ei. A resposta, sua resposta é nota 6,5. E aí, por esse 6,5, Paulo? Olha só. A igreja, a resposta é: a igreja ele reconhece como dele, é ela e vive de acordo com a Bíblia. Ela e vive de acordo com a Bíblia. Olha só, eu fui fazer uma missão em Angola. Lá eu encontrei uma igreja e tem um nome aí na parede, Igreja de Cristo. E tudo que eu estou ensinando para você, desse mesmo jeito, eu ensinei lá. Sabe o que aconteceu? Nenhum aceitaram. Nenhum aceitaram. O ensinamento deles é uma das que você conhece aí fora. Não vive de acordo com a doutrina dos apóstolos. Rejeitaram tudo eu falei. E eu falei o mesmo que eu estou ensinando para vocês aí. Ensinei para eles. Eles rejeitaram. Mas lá na parede tem escrito Igreja de Cristo. Né? Ou seja, a Igreja de Cristo é aquela que vive de acordo com a doutrina dos apóstolos. Ok. E Paulo respondeu, está corretíssimo. Se a pessoa vive de acordo com a doutrina dos apóstolos, ele não vai inventar um nome para a igreja. Ele vai... E Deus não inventou um nome para a igreja. Os apóstolos não inventaram um nome para a igreja. A igreja de Cristo, na verdade, não tem nome. Nós chamamos de igreja de Cristo não porque o nome dela é este, porque ela não tem nome nenhum. Visto que a igreja não tem nome nenhum, nós identificamos a igreja pelo nome do seu dono, e é Jesus. E é Cristo. Então, a igreja de Cristo não é o nome dela, mas é o nome do dono dela. Qual foi o nome que Jesus deu à igreja? Nenhum. Qual foi o nome que os apóstolos deu à igreja? Nenhum. Nós chamamos de igreja de Cristo, porque Cristo é o dono dela. Então, o que Paulo respondeu está correto, porque está se referindo ao nome do dono. Agora, como eu estou falando, em Angola, eu ensinei alguém lá que tem o nome Igreja de Cristo, mas rejeitou tudo e a Bíblia diz. Então, entendeu? Então, mas a igreja que vive de acordo com a doutrina dos apóstolos não vai inventar o nome. Se perguntar a eles, e igreja é você, ele vai dizer, sou de Cristo. Exatamente como Paulo falou. Né? Então, mas tem muitos que falam que é de Cristo, mas não é. O que faz a igreja ser de Cristo é a doutrina. Ok? Então, Cristo é o Até cabeça. porque a igreja de Cristo, até porque a igreja de Cristo já tem divisão, né? Já tem duas ou três igrejas de Cristo com várias doutrinas diferentes. É verdade. Mas, Paulo, o nome está continuando lá, de Cristo, né? O nome continua lá, de Cristo. Mas tem duas ou três divisões na igreja de Cristo. Uma faz isso, outra faz isso, outra faz aquilo.
mas o nome continua de Cristo. Mas não é de Cristo por ele ter o nome lá. A é de Cristo é ela e vive de acordo com a doutrina dos apóstolos, nada acrescenta e nada tira. Ok, mas você não vai ter nenhuma igreja, você não vai ver nenhuma igreja e vive de acordo com a doutrina dos apóstolos e vai inventar o nome. Igreja das Pedras Santa, Igreja da Água Santa. Não vai inventar o nome. Isso é a doutrina dos apóstolos. Então, ele vai dizer Igreja de Cristo. Mas a prova é, e vai bater o martelo se é de Cristo ou não, é se vive de acordo com a doutrina dos apóstolos. Ok, Cristo é a cabeça da igreja e é o seu corpo. E nós vimos. Se Cristo tem um só cabeça, nós vimos em Efésios, Cristo é a cabeça da igreja. Se isto tem um só corpo, você já viu um corpo e duas cabeças? Um corpo e cinco cabeças? Não existe. Uma cabeça, um corpo. Se isto tem um só corpo, e o corpo é a igreja, e a de igreja hoje é um corpo diferente, pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente. Como eu falei, o que faz a igreja ser de Cristo é os ensinamentos. Se tem o ensinamento dos apóstolos, é de Cristo. Se não tem o ensinamento dos apóstolos, é um outro corpo, não é o corpo de Cristo. E como nós vimos, cada igreja hoje tem uma doutrina diferente. Ou seja, cada uma delas é um corpo diferente. E se Cristo não é o cabeça de vários corpos. Uma cabeça, um corpo. Né? Então, então, se isto tem um só corpo, e o corpo é a igreja, e a de igreja e a hoje é um corpo pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente ou uma doutrina diferente, então é possível e só uma delas é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma delas. A única maneira de ficarmos sabendo é medindo uma medida verdadeira, comparando os ensinamentos de cada uma delas com a palavra de Cristo. A palavra é a medida, né? Medindo uma medida verdadeira. Só que não é essa medida que está aparecendo aí. Né? Essa não é autoridade. Esta medida é autoridade para tamanho. Né? Quantos centímetros, quantos metros tem. Mas a medida para medir a igreja verdadeira é esta. A palavra de Deus. Na igreja, na Bíblia tem uma igreja. Os apóstolos frequentaram a igreja. Como era a doutrina. Né? Como era a doutrina. Como era o louvor. Usava batuque, instrumento ou não? Ou é o papel das mulheres lá? Então, a igreja, para ser o corpo de Cristo, precisa estar de acordo com a Bíblia é a medida e vai medir as igrejas. Né? Na próxima semana, nós vamos estudar sobre a igreja bíblica. Né? Aí Jesus vai em João 7 orar. Né? E a João, capítulo 17. Aí, versículo 1, ele está orando. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, e o teu filho te glorifica. Então, capítulo 1, versículo 1, Jesus está orando. Ele continua orando, aí vai chegar no versículo 9, 10 e 11. Ele continua orando. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por eles que me deste, pois são teu. Tudo e tenho é teu. E tudo e tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protejo-os em teu nome. O nome
e me deste, para que seja um, assim como nós o somos. E Benito, daqui a pouco eu vou abrir seu microfone. Proteja o teu nome, o nome que me desse, para que seja um, assim como nós somos. Você vai a Jesus, Senhor, me ensina sobre salvação. Ele fala uma coisa, você anota. Aí você vai para Deus, Deus me ensina sobre salvação. Ele vai falar uma coisa totalmente diferente do que Jesus falou? Não, não vai. E ele está pedindo para que os que se diz cristãos seja um, assim como Jesus é com Deus. Olha só. Unidade total foi o que Jesus pediu a Deus. No versículo 11 ele fala, ok, existe esta unidade hoje, e nós estamos vendo aí, existe essa unidade hoje, quem não está promovendo esta unidade, em João 17, hoje, está fora de Cristo. E não estiver promovendo esta unidade, está fora de Cristo. Existe essa unidade hoje? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Deus fala uma coisa e Jesus fala outra? É isto? Olha só. Então, como uma igreja fala uma coisa e a outra igreja fala outra, isto está certo? Veja o que diz. Jesus também orou por nós hoje para que também fosse unido com a doutrina dos apóstolos. Olha o versículo 20 e 21 fala. Minha oração não é apenas por este, aqueles que viveram naquela época. Rogo também por eles e irão futuro, né, em mim, por meio da mensagem deles dos apóstolos, né? Para que todos sejam um, Pai, como és tu, como tu és em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me enviaste. Há esta unidade hoje? Se não há, isto é um desrespeito à palavra de Deus. Está vendo? Há esta unidade hoje? Católico fala a mesma coisa de Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová fala a mesma coisa de Assembleia de Deus? Assembleia de Deus fala a mesma coisa de Batista? Cada um fala uma coisa diferente. Desrespeito à palavra de Deus. Então, vamos atender à oração de Jesus e ficar com a doutrina dos apóstolos ou não? A escolha é sua. Mas o conselho é, vamos ficar com a doutrina dos apóstolos. E quem quiser obedecer a Deus, venha para a Bíblia. Venha para o que a Bíblia diz. Venha para a doutrina dos apóstolos. E não quiser, Deus vai cobrar de cada um. Mas vamos fazer a nossa parte. No último dia, Deus irá cobrar isto de cada um de nós, um por um. Não vai escapar um. Ok. Benigno, tem uma pergunta? Pode falar. Sim, tenho pergunta, professor. Sim, durante a explicação do professor, tem uma passagem que eu escutei aí, a dizer que mesmo as igrejas de Cristo já tem uma divisão lá dentro. Então, eu tenho uma situação que preciso de ter um esclarecimento. Eu sou Sim. da Igreja de Cristo de Messica, Moçambique, Messica, Certo. e nós, no momento de ceia, temos vários copos pequenos. Só que tem uma outra igreja de Cristo no Chimoio, que eu já pude lá participar, que eles utilizam um só copo no momento da ceia. Então, eu quero perceber a diferença entre essas duas igrejas de Cristo. Qual é que pode ser a verdadeira para seguir? Pois é. Então, lá na cidade de Sofara, na Beira, inclusive tem um aluno aí de lá da Beira, eu estive fazendo missão em Sofara, na Beira, em Moçambique, e aí tem uma igreja chamada Igreja de um Copo Só.
esta mesmo e Benito está falando. Aí na beira também tem ela, de um ópio só. Olha só, interessante. É o seguinte, olha só. Jesus, quando ele tomou um cálice, tendo Jesus pegado um cálice, abençoou e deu ao discípulo, dizendo: bebei dele todo é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. O problema é, e esta igreja que você está se referindo, ele pega uma doutrina, mas a igreja e decide, e todos devem tomar ela igreja e toma em um ópio só a ceia do Senhor, não é diferente, não está errado. Ela e cada um tem um ópio, também não está errado. Os dois podem estar certos. Mas o problema é que ela e toma em um ópio só, usa isto como uma doutrina. Aí passa a ser errado. Pois ela e toma cada um em um ópio, ela e todos tomam a ceia em um ópio só, uma condena a outra. Isso está errado, a condenação está errado. Ok? A Bíblia não fala se devemos tomar em um ópio só ou cada um ópio. A Bíblia fala, tendo Jesus abençoado, tomou um cálice, tendo dado graça. Eu tenho aí no meu canal um estudo sobre isso. Futuro é meu canal e você vai achar um estudo sobre a ceia do Senhor. Lá eu estou explicando tudo sobre isso. Tendo Jesus tomado um cálice, abençoou. O que Jesus abençoou? Olha só, o cálice é uma vasilha. O cálice é uma vasilha. E Jesus abençoou. Tendo Jesus tomado um cálice, abençoou. Ele abençoou, não foi o cálice, a vasilha. Ele falou, tendo Jesus pegado um cálice, abençoou e deu o cálice ao discípulo, falar, beber dele todo. Se a pessoa beber dele todo, pode beber a vasilha? Então, ele não está falando sobre a vasilha, o cálice. Ele está falando sobre o conteúdo que está dentro do cálice. Esta igreja que diz que todos devem tomar em um só ópio, não está entendendo o que a Bíblia diz. Deve tomar tudo em um ópio só, porque Jesus pegou um cálice. Se o cálice é a vasilha, e Jesus pegou um cálice, deu ao discípulo, mandou beber dele todo, é lógico que Jesus não está mandando a pessoa beber a vasilha. Ou pode beber uma vasilha de plástico, de madeira ou de vidro. Jesus está falando o conteúdo que está dentro do cálice. Então, esta igreja, ela está errada, não por todos tomarem um cálice, mas tu usa isto como uma doutrina. Não pode cada um tomar em um cálice, tem que tomar tudo em um cálice só. Transformou isso numa doutrina. Isso passa a ser errado. Ok? Agora, deveria cada um tomar em um seu cálice por motivo de proteger. Imagine um esteja de tuberculose. Aí todos tomam naquela vasilha, todos vão ficar tuberculosos. Então, é melhor cada um tomar na sua vasilha, para proteger cada um. Mas se decide e deve tomar em um ópio só, não transforme isso em uma doutrina e está tudo bem. Mas vá lá no meu canal lá e tem um estudo completo sobre isso. Ok? Sim, senhor professor. Alô? Sim, sim. Tá bom. Eu só quero agradecer pela explicação. Muito obrigado, Amém. professor, pela explicação. Sim, eu Amém. percebi que o importante não é o objeto, mas o que está dentro do objeto. Exatamente. Muito obrigado. Deus abençoe. Lá no meu canal lá tem um estudo bom. Eu não vou dizer um estudo completo, mas tem um estudo bem detalhado sobre a ceia do Senhor. Benigno, sua mão. Sim. Quer falar uma coisa? Eu tenho uma pergunta. Certo. Sim. Por exemplo, aqui as igrejas, há outras igrejas de Cristo, quando está a fazer a cerimônia de ceia de Deus, outros tocam quando a ceia de Deus está andando, enquanto outras igrejas não tocam. Então, qual é a diferença entre essas igrejas que outras não tocam quando está a cerimônia de ceia e outros não estão indo?
Umas anta. Vamos fazer o seguinte: essas perguntas têm mais a ver com a igreja, né? A próxima aula vai ser sobre a igreja bíblica. Vamos deixar para lá essas perguntas, né? E nós estamos falando sobre devido respeito à palavra de Deus. Ok, isso você está perguntando e acha bem nessa aula também. Mas nós vamos ter uma aula sobre a igreja lá. Então, durante a ceia, canta um cântico, um hino. Outra não canta. Ou está certo ou está errado. E a Bíblia fala sobre isto. Está certo e está errado. Então, precisamos estudar o propósito da ceia e ver qual estaria infringindo o propósito da ceia ou qual ele não está. Nenhuma está, as duas está, ou como é isso aí? Estudar sobre o propósito da ceia antes de responder quem está certo e quem está errado. Mas, uma vez, lá no meu canal, vá lá, ok? Na próxima semana, vamos estudar sobre a igreja bíblica e vamos ver mais detalhes sobre isso. Ok? Tá bom, senhor professor. Ok. Então, a unidade, aí falando mais de João capítulo 17, Jesus orou. A unidade fará o mundo crer nele. O versículo 21, João 17. Para que todos vejam. Deixa eu ativar esse microfone. Ok. Versículo 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. E eles também sejam em nós. Olha só, para que o mundo creia e tu me enviaste. Essa passagem está dizendo que a unidade entre aquele que se diz cristão vai fazer o mundo crer em Deus. Aí eu saio para evangelizar, as pessoas me xingam, a pessoa vira a cara porque percebe que eu sou cristão e eu chamo as pessoas de incrédulo. Mas talvez o incrédulo seja eu. Porque o versículo 21 do capítulo 17 de João está dizendo que o mundo crê em Jesus. Talvez isso explique porque o mundo está tão incrédulo. Se a unidade entre os cristãos vai fazer o mundo crer em Jesus, então isso explica porque o mundo está incrédulo. Olha só. Já parou para ver isto? A unidade. Essa unidade que Jesus está falando aqui não é a unidade que temos. Eu sou da igreja A, você é da igreja B. A minha igreja é totalmente diferente da sua. Mas eu sou unido com você. Você vai na minha casa, almoça, eu vou na sua casa, janto, nós se damos muito bem. Então, nós estamos unidos. Não é esta unidade que ele está falando. Essa unidade que Jesus está falando em João capítulo 17 é a unidade que você vê nos pessoal do futebol. É aquela unidade. Que vergonha para a gente, né? Que vergonha. Jesus ensina uma coisa e Deus ensina outra? É isto que diz o versículo 22? Ela e ele ensinam uma coisa e a outra ensina outra coisa. Não pode. Tem que ser igual Jesus e Deus. Lembre-se, você lembra dos jogadores? Como eles se combinam? Isto porque eles acompanham a mesma regra, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. A Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é a nossa doutrina. A Bíblia é o nosso ensinamento. E por que não temos essa unidade? Diz respeito à palavra de Deus. É a única explicação. Unidade é mandamento, não é opcional, não é se querer. É mandamento de Deus. Unidade é mandamento de Deus. Ok? Olha só, unidade é mandamento de Deus. 1 Coríntios vai dizer: irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, e concorde uns com os outros, não e falam. Olha só, concorde uns com os outros, não e falam. Professor, tem como tirar uma faixa cinza aqui em cima do texto? Tem o quê? Uma faixa cinza em cima do texto. Ok. Eu bagunçou aí, eu ver foi aconteceu aí e acho que tem uma coisa errada aqui e deixa eu ver o que aconteceu.